Já aprendemos a trabalhar com madeiramento em sloped glass, um processo muito simples, rápido e prático de fazer. Agora nós vamos trabalhar com o sistema de vigas. Nós escondemos o telhado aqui temporariamente, então só estamos mostrando as paredes que foram anexadas a esse telhado. Antes de começar, você precisa carregar uma família de madeira. Se você ainda não fez isso, Insert, Loading Family, então você vai em Structural Framing. Então você dá 2 cliques aqui. Temos aqui concreto, concreto armado, metal, né? E madeira. Dá 2 cliques em madeira, escolhe aqui um tipo de madeira, estrutura de madeira que mais se aproxima do que você vai usar. Então isso aqui tá bom. Seleciona, carrega para cá e então você vem em estrutura, bin, e então você pega aqui o elemento que você quiser ou aquele que você importou para cá e editar o tipo, duplicar, coloca o nome e modifica as dimensões. Repete isso para todos até que você tenha os tipos todos criados, como eu tenho aqui. Caibro, eu criei uma peça, chamei de cumieira, é uma peça maior, com uma seção maior. Ripas e terças, tá? Eu criei essas peças, então crie essas peças para que você possa trabalhar aqui dentro, seguindo a aula direitinho, tá? Crie primeiro essas peças e depois comece a aula. E vamos pôr a mão na massa e aprender. Esse é um assunto que eu ministro em Revit intermediário, no treinamento de Revit intermediário. Não é um treinamento gratuito, mas eu vou passar esse bônus para vocês aí, que é ensinar essa peça, como trabalhar essas peças aqui de uma forma muito prática. Mas o processo é o seguinte: seleciona todas as paredes da borda da sua edificação. Não precisa selecionar as paredes internas, se existirem, mas pegue apenas as paredes externas da sua edificação e dentro de propriedades você vai marcar estrutura. Olha só, ele vai ser estrutural agora. Pronto, agora a sua parede tem um efeito estrutural. Não se preocupa, você pode mudar isso depois de seu projeto pronto, depois de sua estrutura adicionada no local, você pode desfazer disso. Mas para criar a estrutura é necessário que você selecione as paredes e torne-as estruturais. Vamos lá então. Primeiro passo, selecione o BIM System, selecione suporte e então você vai selecionar 3D. Esses 3 passos iniciais você tem que criar, tá? Como está marcado aí para você. Depois disso, você vai definir, então, se serão as terças, então você vai definir um número fixo e não uma distância fixa. E você coloca aqui 7, ou 5, ou 3, ou 9. Você é quem vai definir, porque nós queremos uma peça bem aqui no meio. Então, para que essa peça seja criada automaticamente aqui no meio, precisamos, então, ter um número ímpar aqui. Mas se você quiser colocar um par e depois copiar e colocar aqui no meio, pode também. Vamos lá. Depois de feito isso, lembra que você já customizou suas peças? Você já criou cada uma delas? Elas aparecem aqui, tipo de viga. Então você dá um clique e seleciona terças. Vamos lá então para o passo importante, que é criar essas terças aqui, criar o sistema dessas terças aqui. Vamos então, suporte, aqui dentro vamos colocar um offset para ela. Mas observe, nós precisamos tomar um certo cuidado na hora de criar esses offsets. O offset tem que ser exatamente igual ao do elemento escondido aqui temporariamente. Olha só, temos um elemento aqui, nós precisamos saber qual é a distância que temos nesse espaçamento. Vamos colocar uma vista aqui leste, vamos selecionar aqui a distância, vamos observar que distância nós temos aqui, 80 centímetros de beiral. Depois que você souber desse beiral, se tiver certeza desse beiral, essa distância, então você vai trabalhar dentro do seu 3D o seu elemento, tá? Então, vamos lá. Vou cancelar aqui e vou voltar para nosso elemento de BIM System. Vamos lá. BIM System, tá todo mundo aqui. Suporte, beiral 80, lembra que criamos, né? 80. Aqui está tudo ok, como nós havíamos customizado. Então, eu vou colocar o beiral para esse lado e para o lado de lá, na frente
e no fundo não tem. Observe que nosso offset está indo para dentro e nós não queremos o offset para dentro, nós queremos o offset para fora. Então vamos colocar menos 80 para cá, agora 0, vamos colocar 0, 0. Vamos conferir se a medida está correta desse beiral. Está com 72, ele está contando com a parede ali. Vamos selecionar aqui. Então vamos colocar uma cota bem aqui e dar uma distância para ele. Ajustar essa distância para 80. Pronto, agora está correto. O lado de cá a gente vai precisar ajustar também para 80. Pegando da face. É importante que você faça esses ajustes agora, porque depois fica meio complicado. Você vai ter que arrastar as terças para o alinhamento, um por um, face por face, e você não vai querer fazer esse trabalhão, né? Imagine se seu trabalho for grande mesmo, então vale a pena você tomar um devido cuidado na hora de criar seus elementos aqui. Bom, tá vendo a direção aqui? Essas linhas paralelas, ela indica a direção da terça. Não é essa direção que queremos, nós queremos no outro sentido. Então, seleciona Beam Direction, que é a direção da viga, e seleciona a direção que você deseja. Vamos concluir então. Está perfeito, é exatamente isso. Se quisermos menos terças, então selecionamos o nosso BIM. Observe que eu aproximo da edificação. Como ele foi criado na base, lá no térreo, então eu tenho facilidade de selecionar meu BIM System. Eu não venho para aqui para cima tentar pegar o BIM System. Não, eu venho aqui para baixo e pego meu elemento de BIM System. Seleciono aqui e mudo o número que eu quero aqui, 5. Então eu diminuí o número e observe que aqui eu tenho uma prévia, uma distância de eixo a eixo das peças de 1,19 m para essas terças. Ok? Vamos então fazer outros ajustes aqui. Vamos para a fachada sul, esconder esse telhado, vamos colocar em médio aqui embaixo. Podemos agora visualizar nossos elementos. Se de repente você gostaria de ver em coarse, não apenas em médio, você terá que abrir essa família, editá-la. Vamos fazer isso, olha como é rápido. Selecionar a peça. Em visibilidade, nós vamos marcar para coarse ser visível também. Vamos dar OK, carregar para o projeto e sobrescrever a versão. Bom, agora podemos colocar em coarse e nossos elementos estão sendo visíveis. Muito legal isso, né? Você terá que repetir isso para todas as outras peças, caso deseje que essas peças sejam visíveis nesse nível. Vamos selecionar então essas peças, vamos desmarcar o PIN e vamos colocar uma angulação de 16,7, 16,7, que é o equivalente a 30% de inclinação. Vamos aqui desse lado, desmarcar o PIN também e vamos colocar 16 menos 16,7, porque nós estamos no lado oposto. Então, menos 16, 16,7, menos 16,7 para esses demais. Eu posso selecionar esse elemento do meio, desmarcar o PIN e substituir a peça, mas antes disso eu vou copiar essa peça lá para baixo. Não estou preocupado com os ajustes agora, vou ajustar a altura dele tudo depois. Vou selecionar essa outra peça, então vou copiar para o outro lado. Viu como é prático, rápido e simples de fazer, né? Então vou selecionar a peça que eu havia desmarcado o PIN e substituir por uma peça de comieira, uma peça que tem uma seção maior. O correto é que essas linhas estejam passando nessa quina. Então, vamos descer. Para poder ajustar essa parede e ficar embaixo da peça, você já aprendeu no vídeo passado, o vídeo anterior. Então, vamos agora adiante. Vamos trabalhar com os outros elementos. Vamos para a planta de situação. Aqui na planta de situação, eu vou criar as minhas peças, agora meus caibros desse lado, e vou criar as minhas ripas do lado de cá. Depois de criar as minhas ripas e meus caibros, eu vou espelhar as ripas para cá e vou espelhar os caibros para lá. Então, vou copiar as ripas para cá
e vou copiar os caibros para o outro lado. Em um só processo, vou selecionar um, selecionar o outro e espelhar. Desse modo eu vou fazer um espelhamento dos dois ao mesmo tempo, para que um lado tenha o que o outro não tem. Vamos lá então para a estrutura, vamos selecionar Bin System. Dessa vez nós não queremos um elemento automático como criamos agora há pouco. Vamos criar então o Sketch, tá? Vamos criar o nosso próprio Sketch. Então aparece Set. Vamos marcar o Set Plan, dando um clique no plano que queremos. Não queremos um plano lá no térreo, então PK Plan, ok? Selecionamos. Quer conferir? Melhor do que conferir com essa ferramenta Shell, é com a própria ferramenta Set você faz a conferência. Olha só, vou desligar aqui e vou marcar aqui. Olha só como eu já consigo visualizar o meu plano selecionado com muito melhor do que o Shell, né? Então é uma dica. Fechar e vamos trabalhar. Eu vou selecionar então Pickline, dessa vez é o Pickline, não suporte, tá? Pickline, vamos marcar aqui, Tab. Olha, eu usei o Tab para ele pré-selecionar todas as bordas de uma só vez. Então eu dou um clique. Aqui dentro eu vou definir como serão os meus elementos. Não é um número fixo que eu quero para os caibros, eu tenho uma distância fixa, bitolada de 45 centímetros, que pode ser 40, 45, vai depender das solicitações técnicas do tipo de telhado que você vai usar na sua edificação. Então vamos lá, distância fixa, ponto 45 para 45 centímetros, se vai ser no centro, a partir do centro ou não, vamos colocar esse aqui. E vamos selecionar caibro. Bom, esse é o sentido do caibro, está errado. Então selecione aqui, direção da viga, ou direção do caibro. Selecionou, olha só, ele vai ser distribuído agora como essas linhas estão aqui. Vamos então finalizar. Pode quebrar esse cadeado. Por que quebrar esse cadeado? Porque se de repente houver a necessidade de elevar um pouco mais o caibro ou abaixar um pouco mais todo o sistema dos caibros, esse sistema que criamos, esse cadeado não vai permitir. Então vamos quebrá-lo, eliminando ele dali, de modo que agora a gente possa elevar nosso Bin System para cima ou para baixo ou para o lado, como quisermos trabalhar com ele. Bom, trabalhamos o caibro do lado de cá, que está tudo limpinho, nós vamos trabalhar nossas ripas. Então, Bin System, Set Plan, então, PK Plan, seleciono o lado de cá, vamos conferir com o próprio Set Plan, tá lá, selecionou certinho, então vamos cancelar, e então selecionamos o Pickline, flutuamos sobre uma borda e teclamos Tab, mais uma vez, Tab. Então agora ficou todo pré-selecionado, dá um clique e a direção das nossas ripas está aqui mesmo, a direção de nossas ripas está correta. Basta agora selecionarmos uma distância fixa de 40 centímetros. Essas distâncias, lembrando você que deve ser trabalhado conforme as solicitações técnicas para o tipo de telhado. Então vem aqui e vamos substituir para ripas. Um processo bastante interessante, né? Vamos finalizar. As nossas ripas estão corretas agora, criadas. Vamos eliminar esse elemento daqui. Nós temos aqui, falta uma ripa aqui no final, tá? Falta uma ripa ser criada aqui no final. A gente pode mudar também o modo de criar aqui, ó. Olha só, ele jogou para ficar a sobra lá no final. Então, nossas ripas começam a ser bitoladas da frente até subir. Lá em cima fica o finalzinho, o resto dela. Vamos então copiar. Eu vou copiar um elemento desse para cá, porque está faltando. Então, eu marco o pin aqui. Se eu quiser colocar uma cor para visualizar melhor, eu posso fazer. Mas o meu telhado ainda está aqui, o telhado base. Esconde ele, ó. Esconde ele temporariamente. Selecionamos então essa peça e vamos copiar na distância para cá. Podemos alinhar com esse final aqui de nossa terça. Vamos lá, alinhar, selecionar e alinhar. Pronto, agora está correto. E alinhar esse lado de cá também.
Não está indo por quê? Porque tem que desmarcar o pinho, tem que desfixar a peça, senão não vai mesmo. Então alinhar, selecionar o topo e arrumar ali e fechar. Pronto. Desse modo aqui não é interessante você tentar copiar nessa vista, não é interessante. Isso aqui é bom fazer lá no corte, você tem mais controle. Pronto, organizados, nós vamos selecionar agora o bin das nossas ripas e o bin de nossos elementos de caibro. Observe que eu selecionei um e o outro aqui. E agora eu vou pegar o lápis e vou nesse endpoint puxar para lá. O que vai acontecer é que de um lado vai ter ripa, do outro lado vai ter caibro, que é o que faltava em ambos os lados. Olha só que legal. Agora falta o quê? Falta a gente criar um caibro aqui e alinhar o caibro lá se ele não tiver alinhado, tá? Isso tudo a gente faz ali na planta de situação mesmo. Olha só, criar esse caibro, está aberto também. Então, ó, copiar e copiar para cá. E no corte, que a gente pode fazer um corte aqui, a gente vai ajustar o restante. Vamos lá, criar um corte, abre e faz os ajustes necessários. Olha só, seleciona essa peça. Vamos colocar em Thin Line para ajudar a gente aqui, né? Observe que aqui ó, não estão devidamente sobrepostas como nós costumamos trabalhar ali com o Sloped Glass, né? Então você precisa fazer esses ajustes aqui. Eu vou selecionar aqui, ó, ripas. Você tem que observar que Bin System ele está selecionando aqui se é das ripas ou não. Não tem um nome e seria interessante que tivesse um nome, né, para que você não se confundisse aqui na hora de fazer seus trabalhos, tá? Então seria interessante que tivesse um nome aqui, para que você identificasse o nome de cada bin que você usou, mas não tem. Então selecionamos aqui esse elemento, vamos desmarcar, copiar para essa ponta aqui. Vamos copiar também aqui para cima e observe que não está indo para cima, então basta você pressionar Shift e agora você pode movimentar para onde você quiser aqui, ó. Nesse final deve ter uma ripa assim mesmo, sobreposta para que a telha venha e descanse aqui em cima e não fique caindo, tá? Depois você vai entender isso melhor. Se não estiver entendendo agora, você vai entender melhor. Como é que eu sei que esse é o sistema da ripa e não da terça? É porque está exatamente no limite superior das ripas, tá? E do nosso caibro está aqui em cima da nossa terça, está lá no térreo. Lembra que está lá no térreo da nossa terça? Tá? Então, vamos então selecionar aqui o bin das nossas ripas e subir. Poderíamos também, depois de selecionar o bin system das ripas, pode usar mover, selecionar o endpoint e mover. Então vamos lá, o procedimento é o mesmo do lado de cá. Você seleciona a sua peça, abre esse pin daqui e vamos copiar daqui para cá. Vamos copiar esse segurando Shift. Bom, terminamos aqui então nosso madeiramento estrutural, devidamente construído dentro das exigências da tecnologia BIM. Um abraço!